Senhor Jesus Cristo, para os irmãos e irmãs, e também a graça e a paz do Senhor Jesus para as nações. Quem tem a paz do Senhor Jesus tem comunhão com Deus. Bom seria que todas as nações tivessem comunhão com Deus e comunhão com o Espírito Santo. E comunhão com o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos hoje fazer o estudo da Escola Bíblica Dominical, em Mateus 26, a partir do versículo 21. Não saia daí, permaneça, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos, porque o conhecimento liberta. A palavra do Senhor liberta as pessoas. Então, quanto mais conhecimento desta palavra, melhor para nós estarmos consolidados, firmes nas promessas de Jesus, levando a palavra de salvação às comunidades mais carentes. Vou convidar a irmã Rosânia, de Uberlândia, Minas Gerais, para louvar ao Senhor com o hino de número 2 da harpa cristã. Hey!
E lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Muito obrigado, irmã Rosânia, que Deus continue te abençoando. Continue louvando ao Senhor o tempo inteiro, porque digno Ele é de toda a honra, de todo o louvor e também de toda a glória. Vamos estudar hoje, conforme eu já falei, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Do 36 ao 41. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aproveitou a sonolência de Pedro e dos discípulos para despertar sobre as adversidades que haviam de enfrentar mais adiante, para poder preparar a sua mente, a sua memória, lembrar-se das palavras que o Senhor assim falou, que é necessário vigiar. Jesus trouxe essa palavra para os seus discípulos na época, mas transportando para os nossos tempos, essa palavra tem um grande valor. Quantos erros nós cometemos porque não vigiamos? Quantas falhas cometemos porque não vigiamos, porque não fomos ensinados a estar atento às coisas que nos rodeiam, às pessoas com as quais nos relacionamos, com os problemas que advertem as comunidades, sobre as nossas passadas, os nossos momentos diários, as nossas decisões. Quantas vezes fomos imprudentes e erramos e por isso nós perdemos, tomamos prejuízo de alguma forma, ou de tempo, ou prejuízo financeiro, ou prejuízo emocional, afetivo, ou prejuízo relacional. Quantas vezes nós falhamos porque nós não aprendemos com o Mestre Jesus? Essa palavra é muito importante para a igreja, muito importante para nós, para estarmos atentos. Vigiai e orai. O vigiar e orar pressupõe que a pessoa tem uma atividade, tem um negócio, tem uma tarefa, as coisas que são existenciais para nós, e nesse dia a dia, nas nossas batalhas, no nosso trabalho, nós muitas vezes não oramos e pedimos a Deus orientação e tomamos decisão por conta própria. É certo que Deus dá o conhecimento para que tomemos as nossas decisões, mas bom é nos comunicarmos com Deus e pedir ao Senhor fortalecimento, pedir ao Senhor discernimento, pedir a Deus livramento enquanto nós trabalhamos, enquanto nós realizamos as nossas tarefas. Jesus não disse orai e vigiai. Não, ele falou vigiai e orai. Trabalhe consciente, planejando, vigiando, mas ore ao Senhor para que Deus te dê força, te dê habilidade
para que você possa vencer no dia a dia as suas tarefas, as suas batalhas e vencer também as dificuldades que são adversas às nossas vidas e atividades, para que nós possamos vencer em tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa comunicação com Deus é importante, porque ela faz bem para a nossa alma. Fazendo bem para a nossa alma, a comunicação com Deus faz bem para a nossa saúde e o Senhor nos dá o discernimento. Ele nos faz pensar corretamente aquilo que devemos fazer desde que tenhamos comunhão com Ele. Nós sabemos que na Bíblia existe centenas de casos de pessoas que erraram porque não vigiaram, mas nós podemos citar o caso do rei Davi. O rei Davi era um homem temente ao Senhor, um rei delicado. Ele louvava a Deus, ele sentia prazer em estar na casa do Senhor e assim escreveu os salmos com as seguintes palavras: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, o rei Davi tinha prazer quando falava de Deus, ele dava atenção, ele era dedicado a Deus e era um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver mais na frente, no episódio de Davi, que ele tinha um coração bom, mas não era um homem perfeito. Davi errou. Nós sabemos de um caso de Davi que envolve 5 personalidades. Envolve Davi, Betseba, Urias, Joabe e o profeta Natã. E Davi, certa vez, numa guerra, ele ficou em casa, no palácio, e levantou-se à tarde e olhando por ali, viu uma mulher muito bonita no banho e desejou aquela mulher. Olha aí, desejou, desejar. É exatamente nisso que nós precisamos vigiar e orar. Mas Davi não percebeu a necessidade e ele preferiu dar força ao seu desejo e, como o rei, chamou aquela mulher e relacionou-se com ela. E a mulher ficou grávida de Davi. Pois bem, Davi, sabendo que ela era esposa de Urias, o guerreiro, Urias estava numa guerra e Davi mandou chamar Urias para planejar a morte daquele homem, para que a mulher ficasse viúva e daí o rei Davi pudesse tomá-la como a sua esposa, mais uma esposa do rei Davi. E assim veio Urias em obediência a Davi. E Davi disse, olha, Urias, vai agora para a sua casa e deita com a sua mulher. E Urias era um homem muito fiel, disse, olha, rei, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe e os seus servos, os servos do meu senhor, estão acampados no campo. Aí Urias disse, olha, pela tua vida e pela tua alma, ó rei, não farei tal coisa. E saiu da presença do rei, mas não foi para a sua casa, deitou-se na frente do palácio com os servos de Davi, mas não foi para casa. E Davi soube e insistiu que ele voltasse e não voltou. E Davi acabou tomando vinho com Urias e bebedou Urias e fez uma carta e se entregue a Joabe. E Urias, muito fiel, não abriu a carta, entregou a Joabe. E na carta dizia que para Joabe colocar Urias numa posição que fosse perigosa para Urias e que ele viesse a morrer no campo de batalha. E Joabe obedeceu ao rei e colocou Urias numa posição perigosa e afastou-se da cobertura de Urias, e Urias ali morreu, Urias e outros servos e outros guerreiros. E o rei Davi soube, não é, daquela morte, mas não precipitou-se, ou seja, ele manteve-se equilibrado e disse, olha, é assim mesmo, as pessoas morrem. E ali, já conformado com a morte de Urias, o rei Davi cometeu um grave pecado. Por quê? Porque Davi não vigiou, Davi não prestou atenção, Davi não pediu orientação a Deus. Antes, ele preferiu dar ênfase aos seus desejos, para que o seu desejo fosse realizado, que era possuir uma linda mulher, esposa de um homem, de um guerreiro, um amigo seu. Então nós precisamos estar atentos em relação a essas coisas, a questão da traição, né? Criar uma situação que seja indesejável contra alguém, provocar o mal a alguém. Nós temos que evitar isso, porque essas coisas desagradam o coração de Deus. E você sabe, quem viu
tudo isso que aconteceu com o rei Davi foi o Senhor Deus, né? Davi preferiu o seu desejo, os seus prazeres, o domínio de rei fez com que Urias morresse e ele possuísse uma mulher que não era sua. E Deus viu. E Deus mandou falar com Davi, enviou um profeta chamado Natã. Veja que situação. Porque Davi não vigiou. Veja as consequências desse caso. E o profeta fez uma declaração paralela ao caso de Davi. E Davi enfureceu-se e disse: olhe, Natã, esse homem que fez tal coisa é digno de morte. Quem fez isso precisa morrer. E o profeta Natã disse: olha, o rei, esse homem és tu. Foi assim que você fez com Urias. Ele só tinha uma mulher. Você tinha várias mulheres. Ele era dedicado à sua casa e você tomou a esposa dele para si, deixou o homem, né, ser mulher e ainda matou o homem. Então, ó rei, você não vai bem, você está numa situação que desagradou o Senhor Deus. Ele enviou-me a falar contigo e tem consequências para você, ó rei Davi. E ali Deus falou para Davi que a casa dele passaria por grandes dificuldades. E aconteceu que os filhos de Davi entraram em conflito. Por exemplo, o Amnon ama a Tamar, sua irmã, e comete o incesto, ou seja, ele estuprou a irmã, né? Cometeu um erro terrível, né? Forçou a irmã à sexualidade quando ela não queria. E Absalão, irmão de Amnon, soube e ficou calado e disse: olha, fica quieta, é seu irmão, mas tramou a morte de Amnon e matou Amnon. E Absalão levantou-se contra o rei Davi e Amnon morreu na batalha. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 a 13. Eu vou ler porque o texto é extenso. 2 Samuel 12, capítulo 7 a 13. Vamos ver o que diz a Bíblia. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, conforme eu já falei. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Veja que maravilhas, hein? Então Deus falou ao rei Davi essas coisas, e o rei Davi teve que escutar, quietinho, sabia do erro, do crime que cometeu. E ainda disse Deus: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Veja que a recompensa, uma recompensa, um desastre. Davi, ele sofreu a recompensa do crime que cometeu. Pois bem, agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Quando o homem desobedece à palavra do Senhor, é como desprezar a Deus, né? É não prestigiar o Senhor. Deixa a palavra e sai por aí, mesmo que seja uma pessoa crente cristão, um cristão crente, um crente cristão, né? Mesmo que seja assim, mas quando ele comete uma falha, ele despreza o Senhor, despreza essa palavra. É como desprezar ao Senhor. Portanto, precisamos ser fiel a esta palavra, procurar sermos fiéis a essa palavra para que possamos agradar o coração de Deus, mas não agradar de forma espontânea, de forma amigável, né? De forma afetiva, uma forma dedicada ao Senhor. Não é se esforçar para cumprir simplesmente de uma forma como se cumpre-se uma lei. Não é isso.
Deus ama aquele que entrega ou que se doa com alegria. Portanto, devemos ter alegria em obedecer essa palavra. E o versículo 11 diz assim, diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Sabe quem fez isso? Foi Absalão. Mas na frente eu vou falar sobre isso. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Quer dizer, Davi foi exposto, depois, para a sua vergonha. Davi, ele não vigiou. Não. Mas depois ele foi orar, Foi orar ao Senhor para vigiar depois. Ele pensou: esse mal eu não cometo mais, então eu vou agora orar, para me consertar, e vou vigiar. Esse aí não é o que o Senhor Jesus falou, ele disse: vigiar e orar, Por isso que precisamos obedecer a palavra do Senhor. Aí falou no versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Pois bem, mas Davi poderia ter morrido, mas Davi tinha um coração que agradava a Deus. Ele era um homem que se dedicava à obra de Deus, ou seja, ele atendia o mandato do Senhor. Foi um homem que escreveu mais de 70 salmos. Era um poeta, era um escritor, era um profeta. E os salmos são salmos inspiradores e salmos proféticos. Deus, o Espírito Santo, usou Davi. Mas Davi cometeu um erro tremendo por causa de um desejo, de um prazer carnal. Usou o seu domínio, quer dizer, o seu poder, para fazer tal coisa, e as pessoas obedeceram, e Davi entrou numa fria muito grande. E ele teve uma recompensa de Deus, uma recompensa de castigo. Quer dizer, a casa de Davi entrou em confusão, em conflito, e ali seus irmãos brigaram, um matou o outro, uma foi violentada. O próprio Absalão levantou-se contra o rei Davi. Veja o perigo de não vigiar, de não fazer um bom planejamento. Olha o perigo de se precipitar. Por isso, irmãos, nós devemos estar atentos para evitar precipitação. Muitas vezes nós queremos as coisas para agora. A gente se irrita muito facilmente, dá vazão ao nosso sistema nervoso, fala as coisas que não deve falar, fere alguém. Essas coisas trazem para nós prejuízos relacionais, prejuízos afetivos, Então muda o nosso conceito. Então nós devemos zelar pelo nosso conceito. Assim como nós devemos zelar por essa palavra, zelar também pelo nosso nome. Nós temos um nome a zelar. E quando nós zelamos por essa palavra e também zelamos pelo nosso conceito, Deus ajuda nós, a caminhar para que a gente não seja decepcionado. Porque Deus é fiel e vê todas as coisas, vê que Ele viu, veja que Deus viu o pecado de Davi. Davi planejou tudo isso em oculto, mas Davi não prestou atenção que Deus estava vendo, E Deus viu e chamou de Davi a responsabilidade e trouxe um grande dano. Por quê? Porque o crime foi pesado demais, com Urias, um guerreiro. Veja que Urias foi fiel, Conforme eu já falei, a fidelidade do rei Urias, o guerreiro, ele foi fiel a Davi. Davi foi covarde, naquele momento. Então, nós temos que estar atentos para a gente não falhar na nossa caminhada cristã. Mas Deus não matou o rei Davi por causa do seu coração, Por causa do seu coração. E o Absalão, o filho de Davi, diz que ele era muito bonito, do solado dos pés até o cabelo. A Bíblia relata que ele cortava o cabelo anualmente, que quando cortava o cabelo de Absalão, pesava em torno de 2,3 kg. Eu fiquei pensando, eu disse, cabelo pesado, deve ser cabelo de arame, Um cabelo pesado. Então, ele deixou o cabelão crescer. Quando foi iludindo os israelitas,
falando que se fosse rei, daria um tratamento diferenciado ao povo de Israel, e o povo foi se envolvendo com Absalão, e ele fazia o atalho, atendia o povo de Israel antes de Davi, e de forma que ele juntou uma multidão a favor dele e se rebelou contra Davi. Davi fugiu. Quando percebeu a pressão, disse: olha, eles vêm, vão pegar nós, vão nos atacar. E rei Davi fugiu, mas fugiu com a multidão também, né? E um certo conselheiro disse para Absalão: olha, faz o seguinte, rapaz, você prepara o exército e vai contra Davi, dispersa o povo de Israel e mata só Davi. Um crime, né? O filho matar o pai. E aí o Absalão chamou outro conselheiro, disse: me dá um conselho aí para ver se cheque bate com o conselho do primeiro. E ele disse: olha, rapaz, não é um bom negócio não, viu, você fazer isso, porque você conhece teu pai. Seu pai não é flor que se enche numa guerra, né? Ele conhece bem o deserto, conhece bem as montanhas, conhece bem as trincheiras, sabe se esconder, sabe se livrar. Ou seja, ele é mateiro, né? O homem conhece o mato, o homem é de guerra. Quantas guerras teu pai já venceu? Não é bom não mexe com isso. Mas por fim foram, né? E ali guerrearam, não deixaram Davi entrar na guerra, e Davi ficou na retaguarda, e por fim, o povo de Israel, o povo de Davi, era Israel contra Israel, venceu o exército de Absalão. E Absalão na fuga ficou pendurado no árvore, vocês sabem disso. E ali ficou pendurado pelos seus grandes cabelos, né? E chegou ali o Joabe e os servos de Davi e matou Absalão. E Davi soube disso, né? Foi informado, e Davi foi para o pátio chorar e dizer: Absalão, Absalão, meu filho, antes fosse eu que você. Então você veja que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, tinha um coração apaixonado. O rei Davi tinha um coração que agradava a Deus, um coração com alta sensibilidade, de perceber, de expandir o seu amor e a compreensão, né, para governar o povo. Mas o rei Davi não foi atento à sua casa, ele não prestou muita atenção com relação à sua família, e aconteceu isto. Mas primeiramente por causa do seu pecado, porque Deus disse: olha, eu vou castigar, né? Nos ensinou o Senhor Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação, né? Para que você não erre, não cometa pecado, não cometa coisas que possam desagradar tanto a você como as outras pessoas. Seja prudentes, né? Sejam calmos, longânimos, conforme a palavra do Senhor. Assim nos ensinou o Senhor Jesus. Irmãos, outro caso também de falta de vigilância aconteceu com Caim e Abel. Caim, filho de Adão e Eva, o primeiro, Abel o segundo. E Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas, funções diferentes. Caim era tipo sujeito meio bruto, né? E Abel era cuidadoso, era zeloso. Eu vou ler a partir do versículo 3. E aconteceu ao cabo do dia que Caim trouxe do fruto de uma terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus não atentou-se para a oferta de Caim. Penso eu que Caim foi lá, pegou os frutos, disse: eu vou levar, e colocou no cesto e deixou lá. Mas Abel não, foi zeloso, né? Planejou, ele amava a Deus, era temente, e Abel pegou das primícias das suas ovelhas, pegou dos primogênitos das suas ovelhas e levou para Deus, né? Então Deus agradou-se com a oferta de Abel e não com a oferta de Caim. Então Caim não vigiou, porque lidar com Deus requer atenção, requer cuidado e dedicação, porque o Senhor, Ele criou o universo, né? Ele criou todas as coisas que nos dá sustentação, que permite a existência. Então, nós precisamos estar atentos ao Senhor o tempo inteiro. Nós descobrimos isto através dessa palavra, porque antes nós não sabíamos, nós levávamos a vida no rumo da venta, né? Lá no Nordeste tem essa expressão: vou levar no rumo do nariz, ou seja, no rumo da venta a gente vai levando a vida, e a vida vai acontecendo
Mas quantas vezes nós erramos, jogamos o que é precioso para nós fora, que é o tempo, né? Deus nos deu um tempo para a gente construir tantas coisas boas para nossa família, para nós, nossa família e para a sociedade, porque sempre reflete na sociedade. Não é? Deus deu para nós tudo que é bom, mas nós lançamos fora quando nós não conhecemos a palavra do Senhor. Veja o que aconteceu. Mas Caim, e para a sua oferta não atentou. Deus não atentou para a oferta de Caim, nem para a oferta de Caim, nem para ele. Irou-se Caim fortemente e descaiu do semblante. Então Caim ficou irado com aquilo ali. Caim não era meio brutão, tinha baixa sensibilidade, não é? Ficou, irou-se contra o seu irmão, acabou matando o seu irmão. Aí Deus administrou ainda a vida de Caim de forma que ele não fosse morto. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? E por que descaiu o teu semblante, homem? Homem, faz direito, preste atenção, se organize, vigia, né? Porque lidar com Deus, nós estamos lidando com o ser perfeito. Eu sei que Ele é misericordioso para lidar com o imperfeito, que somos nós. Nós estamos em aperfeiçoamento, nós estamos sendo processados para a perfeição em Cristo Jesus. Eu tenho a impressão que isso vai acontecer naquele dia, quando o Senhor passar a régua e encerrar tudo, né? E a gente vai morar com Ele. Imagine o ambiente celestial, uma coisa linda, né? Raios brilhantes estão naquele ambiente e não existe maldade, nem segundas intenções, nem desejos de Davi, nem os prazeres de Davi, nem o domínio de Davi. Ali o domínio é de Jesus e Ele é a nossa lâmpada o tempo inteiro, né? Com raios brilhantes para nós. E aí o Senhor falou para Caim assim, olha, disse: se bem fizeres, Caim, não haverá aceitação para ti, se você fizer bem. Não faz errado não, homem. Larga disso, né? Melhora a sua conduta, o seu desejo. É isso que a igreja precisa fazer: melhorar o seu desejo, melhorar a conduta, ser mais paciente. Somos muitas vezes impacientes com os irmãos. A gente começa logo a falar um do outro, virar os beiços, né? Lá no Nordeste é isso, né? Eu sou do Nordeste, me lembro que as mulheres, quando falavam uma da outra assim, chega a virar os beiços, né? Eu ficava olhando assim, eu digo: misericórdia, tem ira nesse lugar, né? E aí começa a falar e parece que tem um desejo bom de falar, e quando fala parece que tem um alimento, mas não é, é pecado, é o mau cheiro do pecado, né? Então, quanto mais a gente evitar, melhor é para nós. Quanto mais nós vigiarmos, melhor é para nós, porque nós vamos sentir o prazer de Deus e a presença do Espírito Santo doce e suave, né? A presença do Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso, completamente diferente das coisas desse mundo. E Deus falou assim, repetindo: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Se não fizeres o bem, olha, se começar a falar, fofocar, a maldizer, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, ou seja, a pessoa tem o desejo de falar, o desejo de fazer, o desejo de prejudicar, de revoltar-se contra a liderança da igreja. Isso é um pecado. Irmãos, isso é pecado. Levantar-se contra a liderança da igreja. Se o pastor erra alguma coisa, porque ele é humano, a liderança está ali para apoiar, para pontuar e conversar. Mas não é para chegar batendo, gritando, xingando e falando mal e dizendo que ele é incapaz e etc e tal. Isso gera uma confusão na igreja, o adversário entra no que vai acontecer, dispersão no meio da igreja e desagrada o Espírito Santo, né? Então, nesse versículo aqui: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aí sim. Por isso nós precisamos pedir a Deus, vigiar e orar, para pedir a Deus capacidade em nós para dominar o desejo de fazer alguma coisa que não vai bem, ou que não faz bem. Então
nós precisamos pedir a Deus força para o Senhor nos ajudar, para evitar que o nosso domínio, os nossos prazeres, os nossos desejos vão à frente. Mas antes fazer a vontade de Deus, que os nossos desejos sejam os desejos de Deus, sejam os desejos do Espírito Santo e sejam os desejos daquele que nos chamou e foi para a cruz para nos livrar e para nos salvar de todo o mal, que é Ele, Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, de toda a existência. Pai querido, nós te glorificamos neste dia, na beleza da santidade do teu nome, na excelência do teu poder. Meu Deus, nós somos falhos. Meu Deus, nós, no dia a dia, nós cometemos algo que com certeza desagrada o Espírito Santo, mas a bondade do Senhor nos leva adiante. O que eu peço ao Senhor que a força do Senhor seja sobre nós, para que possamos ter a resistência necessária. Meu Deus, para superar as dificuldades e também para compreender aqueles que estão sendo maltratados, os que estão sendo atingidos, aqueles que procuram nos atingir, nos dar a força, a resistência para suportar, para que em nós possa haver um exemplo para que possamos continuar a fazer o bem nesta terra e que a bênção do Senhor cubra, meu Deus, a nossa cidade, cubra o nosso Brasil. Meu Deus, eu também preciso aprender a pedir também pelas nações que têm outras línguas que eu não conheço, para que a bênção do Senhor chegue a cada um deles. Meu Deus, porque ali existem crianças inocentes, crianças que vão crescer numa cultura local, naquela nação, e essas crianças precisam ter o desejo de buscar o Senhor. E as nações todas juntas buscando ao Senhor, meu Deus, haverá o brilho do Senhor nesta terra. E o pecado começará a se dissipar. Pai querido, nos dê força para não pecarmos contra Ti, nem contra esta palavra. Nós te louvamos neste dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E fiquem com Deus. E pensem em Deus.